Muitos dizem, ou até mesmo você deve ter falado algum dia, o importante é ser uma boa pessoa. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões e crenças, todas levam até Deus. Nesta oportunidade, quero pedir licença para nós fazermos uma reflexão e meditarmos nesta pergunta importantíssima. Na atualidade, será que as dezenas, centenas e milhares de religiões em todo o mundo se aproximam de Deus? Ou que caminho devo seguir para chegar e ter um encontro com Deus? De acordo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a revelação divina, nos mostra que a palavra religião significa, do latim, religare, ou seja, as religiões têm o propósito de ligar o homem a Deus, fazer com que o homem esteja em comunhão e em contato com a divindade e seja aceito por Deus e abençoado por Ele. Enfim, este é o propósito da religião, ligar o homem a Deus e Deus ao homem. Desde os primórdios da humanidade já existia a religião. Ela é tão antiga quanto o homem sobre a terra. O ser humano é religioso por natureza. Por isso que em todo o mundo você encontra milhares de religiões, em várias culturas, em várias raças e tribos e povos, e em todos os países existem as religiões, em todas as épocas da humanidade. E todas têm um único objetivo, de se relacionar com Deus, ter comunhão com Ele, receber o perdão de seus pecados e receber as bênçãos que Ele tem a oferecer a todos os que o buscam de coração. Todavia, porém, a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros das Santas Escrituras, nos afirma que todo homem sobre a terra, ou mulher, ou jovem, ou velho, ou seja, toda a humanidade deve conduzir-se e caminhar em um só caminho, um só lugar e em uma só obra, onde ocorrera há 2000 anos atrás no Monte Gólgota, no Monte da Caveira, olharmos e fixarmos os nossos olhos e o nosso coração numa só pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e em uma só obra, a cruz de Cristo. Ele é o único e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é a resposta para religarmos novamente com Deus Criador. Ele é a resposta para vencermos a morte e o pecado no coração do homem e de toda a humanidade caída e condenada ao juízo divino que virá, e tudo aponta que está bem próximo à ira divina, como nos afirma a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13, que nos diz assim: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão
pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos, ardendo, se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse: Eu sou um dos vários caminhos, não. Mas ele disse: Eu sou o caminho, ou seja, o único caminho que conduz e nos leva até a presença de Deus, ligando ao Deus Todo-Poderoso. Então, fica muito claro nas Sagradas Escrituras que Ele é o único caminho, uma fé absoluta, um caminho absoluto, uma verdade absoluta, um Deus absoluto, não dando lugar e nem espaço para outros deuses e outras religiões politeístas. O politeísmo são religiões que adoram vários, dezenas e milhares de deuses. Tem religiões no mundo afora que tem mais de 300 mil deuses, incluindo animais, insetos, aves, seres celestes, seres mitológicos, criados pela mente humana e provocando a ira santa e divina, sendo o eterno Deus Todo-Poderoso, um único Senhor dos senhores e Rei dos reis, o único Criador e Senhor absoluto, como nos afirma o livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 5, que nos diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Se a humanidade ou o ser humano não andar no único caminho, e se o homem não crer nas Sagradas Escrituras, ele nunca sairá das trevas e da escuridão. A Bíblia nos afirma, a palavra do Senhor nos diz que a santa palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos diz em sua palavra: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós não lermos e conhecermos a santa palavra do Senhor, jamais veremos a luz, jamais veremos
a libertação, jamais contemplaremos a salvação, jamais veremos a paz, jamais veremos a face do Senhor Jesus Cristo e jamais poderemos contemplar o paraíso e o descanso eterno, aleluia. Jamais veremos e contemplaremos o paraíso e o descanso eterno, bendito é o nome do Senhor. Para a alegria do cristão verdadeiro, aleluia, em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.